Livro de Daniel. É uma carta muito abençoada, muito direcionada. Daniel significa Deus é meu juiz, e literalmente nós vemos essa justiça manifesta através da vida de Daniel. No capítulo 1 já começa falando da educação de Daniel e de seus companheiros. Fala que Daniel e os seus companheiros sempre foram homens muito íntegros, muito direcionados de acordo com a palavra do Senhor. Eles tiveram a oportunidade de estar ali naquele lugar, naquele reino, mas em momento algum eles deixaram de professar a fé deles em Deus, sem duvidar, sem pestanejar, sem em algum momento deixar de fazer aquilo que o Senhor os ordenara, né, a fazer. Deus, ele é muito bom e ele ensina de uma forma muito prática na sua palavra, que quando nós estamos em obediência, quando nós estamos em retidão, quando nós estamos em serviço a ele nos guarda. Eles estavam ali diante de um reino muito idólatra, e no capítulo 2, Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, um sonho que ninguém sabia decifrar. Daniel tinha esse dom vindo do Pai, e aí vira-se uma chave na vida de Daniel. Ele soube interpretar o que aquele sonho estava falando. Mesmo assim, eles eram mal compreendidos, porque aquele rei queria que de toda forma eles adorassem aos deuses deles, e ele de forma nenhuma, porque ele sabia que o único Deus era Deus. E aí no capítulo 3 eles são jogados lá na fornalha. Eu fico pensando assim, conjecturando para nós, como que deve ser, tem que ter muita fé, gente. Você ser jogado num lugar que tá pegando fogo e você ser livrado dentro do fogo, literalmente, porque a gente passa por muitas situações que a gente é posto à prova, seja ou por perseguição, ou seja por dificuldade, ou seja por algum pecado que foi cometido e você se vê numa situação delicada. Mas ali não, eles foram jogados na fornalha simplesmente porque eles permaneceram firmes na fé deles, que era de servir a Deus, de confiar em Deus, de não titubear. Independente do que acontecesse, estava ali adorando a Deus. E eles foram jogados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que a fé deles é tão grande que eles foram jogados na fornalha e eles não morreram. No capítulo 3 de Daniel, no versículo 22, diz assim: porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima por dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Pra vocês terem noção do tanto que aquela fornalha estava quente. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andando, passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Aleluia! Versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Meu Deus do céu! Olha a parte B do versículo 27. Os corpos destes homens nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram,
nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus deles, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus deles será despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Gente, olha que coisa mais maravilhosa. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Eles foram jogados na fornalha, ficaram intactos. E Deus é tão lindo que na hora que o rei foi lá olhar, ainda viu um quarto homem. Deus os livrando. E a partir daquele momento, a sorte deles, a chave deles foi virada. Eles permaneceram firmes à sã doutrina, firmes ao Deus que eles criam. E eles foram o quê? Tremendamente o quê? Abençoados. O que eu aprendo com isso? Que vale muito a pena servir, que vale muito a pena confiar, que é maravilhoso demais estar na presença do Senhor e que Deus literalmente guarda os seus. Livro de Daniel teve uma parte aqui que mostra aquele povo entendendo que realmente eles criam na palavra de Deus e que eles eram diferenciados por causa disso. Teve um momento da loucura de Nabucodonosor, teve uma escrita lá que foi escrita lá falando contra o reino de Deus. Teve também Daniel na cova dos leões, e mais uma vez o Deus esteve presente ali e aqueles leões nem tocaram em Daniel. Então, o que assim nós podemos aprender com o livro de Daniel? A fé. Ela move montanhas, ela move situações e move situações que parecem desfavoráveis para favoráveis em nossa vida. Eu creio que assim, cada um de nós, se fosse nós colocados ali naquela fornalha, somente com muita fé e com muita convicção que Deus guardaria para que não acontecesse nada. E foi isso que aconteceu com Daniel. Então, que nós possamos aprender. Ele também era um homem de muita oração, ele era um homem de muito jejum. Aqui no capítulo 9, no versículo 3, fala: Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Versículo 11. Sim, todo o Israel transgrediu, não fez, não cumpriu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Meu Deus, olha aqui, Daniel naquele momento orando, falando que o povo pereceu, que o povo pecou, que o povo não estava andando de acordo com o que a palavra de Deus estava ensinando. Só que no capítulo 10, aqui no versículo 12, fala: Daniel recebe o consolo, porque não é fácil, você já está numa cidade, num lugar totalmente idólatra, que não crê em Deus, e você permanecer firme ali na palavra, permanecer firme naquilo que você aprendeu, nas escrituras do Pai. E por um momento, Daniel ali é consolado.
Daniel 10:12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Gente, olha que coisa mais linda. Uma mão tocou Daniel, sacudiu ele e disse no versículo 11: Daniel, homem muito amado. Olha no versículo 11. Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te e põe sobre os teus pés, pois que eis que eu vou te enviar. Ao falar ele comigo esta palavra, este pus de pé tremendo. Gente, é muito lindo. Daniel, ele era um homem que em todo tempo que se encontrava com ele estava em oração. Ele é um homem íntegro, um homem reto. E durante o seu capítulo todo aqui, escrito de Daniel, no capítulo 12, né, fala do tempo do fim, fala que Daniel escreveria estas palavras, né, sobre o tempo do fim, que muitos seriam purificados, provados, muitos iam agir de forma perversa, muitos lábios não iam entender o que estaria acontecendo, muitos seriam desolados, só que bem-aventurado é aquele que espera. Bem-aventurado é aquele que aguarda no Senhor. E Daniel fez isso, ele passou por duas situações, fora as outras situações, por estar num reino, né, que não professava a Deus, e esteve na fornalha e foi protegido, tanto eles e os que estavam com eles. Ele esteve numa cova cheia de leões, mas mesmo assim, em todo tempo, ele foi guardado, ele foi... a mão do Senhor esteve sobre ele. E é isso que nós temos que aprender com a carta, com o livro de Daniel, que independente da situação, quando a gente se permanece em oração, a gente permanece fiel, a gente permanece orando, a gente permanece crendo, a gente permanece clamando a Deus em todo o tempo, assim como Daniel fez, mantendo uma vida de oração, uma vida reta e não se deixando contaminar pelo ambiente. É isso que a carta de Daniel nos ensina. Que independente de você estar num lugar de idolatria, de um lugar que as pessoas não temem ao Senhor, das pessoas não conhecerem a Deus e não conhecerem a tua palavra, o teu evangelho, independente disso, aleluia, permanecer firme crendo, não envergonhar o evangelho de Deus, porque ele traz escape. Daniel foi retirado de cova de leões. Os leões não tocaram nele. Olha que tamanha a fé desse homem. É estar mediante uma situação que você acha impossível de lidar, impossível de sair, você conseguir lidar porque Deus está presente, porque Deus está junto, porque Deus está conosco. E essa é a palavra que nós aprendemos com o livro de Daniel. Independente se passar por fogo, se passar por leões, por passar por qualquer dificuldade, permanecer firme em oração. Daniel passava horas com a cara no pó, orando. Por muitos momentos, às vezes em algumas situações, vai pro culto, fica querendo que o culto acaba, não consegue ficar meia hora jejuando, não consegue ficar meia hora orando, misericórdia. Que tipo de cristãos nós estamos sendo? Que tipo de filhos de Deus nós estamos sendo? Estamos tratando ele como nossa primazia? Estamos tratando ele conforme ele merece? Dedicando o nosso tempo, a nossa primícia a Deus? Então, que nós possamos aprender com Daniel a viver uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida de oração, uma vida de consagração, para Deus trazer todos os livramentos, os possíveis e os impossíveis, porque Ele é Deus do impossível. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.